E Paulo responde no versículo 2, de modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, uma vez que nós estamos em Cristo, a gente morreu para o pecado. E a gente não vive mais no pecado. Nós pecamos, obviamente, porque somos pecadores. Mas pecar involuntariamente, indiretamente, é diferente de pecar voluntariamente e saber que está vivendo no pecado. Então, o que Paulo está trazendo aqui é que a vez que nós somos a nova criatura, você recebeu a semente, não sufoque ela mais. Não permita que o pecado venha dominar a sua vida. Eu não posso permitir que o pecado venha dominar a minha vida, porque a semente vai ficar infrutífera. Ou seja, eu não vou crescer e amadurecer espiritualmente. Vou continuar sempre aquele mesmo crente, daquela mesma maneira. Por quê? Porque a pessoa ainda está vivendo aprisionada em alguns tipos de pecado sem se preocupar e abandoná-los. Uma vez é nós pecar e a gente ter o desejo de largar o pecado e buscar por isso. Mas tem pessoas que pecam voluntariamente e permanecem naqueles pecados que para muitos são pecadinhos, mas não deixa de ser pecado. E tudo que fica grande começa pequeno. Então há uma necessidade de tratar com as coisas que sufocam a palavra de Deus na nossa vida e que nos impede o nosso crescimento em Cristo Jesus. Os deleites, ou seja, aquilo que alegra a nossa carne, que é os pecados, as riquezas, aquilo que nos atrai, mas que termina muitas vezes roubando a nossa comunhão com o Senhor, os cuidados da vida, tudo que está à nossa volta tem como objetivo, muitas vezes, nos sufocar, impedir que a gente venha ficar alicerçado, alinhado conforme a palavra de Deus e assim crescer mais e mais e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Vamos ler aqui 2 Timóteo 2,19, está escrito: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seu, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ou seja, para mim professar o nome, a fé em Cristo Jesus, eu tenho que ter entendimento que eu sou a nova criatura e eu não posso mais viver no pecado. A partir daquele momento eu tenho que dar frutos para a santificação, para que eu possa alcançar a vida eterna. Se uma vez que eu estou em Cristo eu permaneço no pecado, e não houve regeneração, não houve mudança, não houve novo nascimento. A regeneração é o mesmo novo nascimento de João capítulo 3. Quando a pessoa nasce, a mente da pessoa tem uma mudança, uma transformação, nós passamos a ter a mente de Cristo, ainda que pequena, falando espiritualmente, mas no processo de santificação, nós vamos crescer mais e mais, claro, a gente seguir conforme a palavra de Deus, porque por isso existe a palavra, para nos direcionar com o propósito de nos abençoar e, por fim, nos introduzir no reino de Deus e no reino do seu Filho Jesus Cristo, para vivermos eternamente junto com eles, amém? Então, se eu profiro e professo a fé em Cristo Jesus, tenho que me apartar da iniquidade. Não dá para me enganar a mim mesmo, falar de Jesus e ao mesmo tempo viver no pecado. Não dá para mim ficar na igreja e ao mesmo tempo ficar no pecado, pois isso não adianta nada. De fato, nós vamos estar presos no pecado e correndo e discorrendo um caminho, trilhando o caminho que está nos levando para a condenação eterna. Isso é muito sério, amém? Então, quero ler aqui mais um texto, capítulo 6, o versículo 23 de Romanos. Olha só o que está escrito, que palavra poderosa. Capítulo 6, versículo 22. E agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Paulo está falando para salvos, para a igreja que se encontra em Roma. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Cristo, qual é o nosso posicionamento? Qual é a visão de uma nova criatura em Cristo Jesus? Olha o que Paulo fala: mas agora libertados do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus falou isso no capítulo 8, verso 36 do Evangelho de João. Jesus é que nos liberta. E uma vez que nos liberta, nossa mente é transformada e passamos a ter a mente de Cristo, como o próprio Paulo falou em 1 Coríntios 2, versículo 16, mas nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo é quem foi regenerado, quem nasceu de novo, porque o Espírito de Deus está na sua vida. A partir daquele momento, nós somos libertos em Cristo Jesus e, obviamente, a nossa conduta, que são nossos frutos, mencionado no versículo 22 do capítulo 6 de Romanos, tem que ser diferente, tem que ser obra e atitude de uma pessoa que está convertida, que foi liberta do pecado, e agora tudo que faz é em conformidade à palavra de Deus e luta diariamente para obedecer a palavra de Deus com o fim de alcançar e permanecer no processo de santificação
por fim, alcançando a vida eterna. Você está em Cristo, a sua vida a partir de então tem que ser uma vida de santificação. Como que a nossa vida é santificada? Através da nossa conduta, da nossa fala, da nossa vestimenta, do nosso caráter. O caráter de Cristo tem que ser moldado em nós. Cristo tem que ser formado em nós, como o próprio Paulo fala em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo tem que ser formado em nós, e isso é um processo, não acontece de um dia para a noite. Isso vai levar tempo, ou seja, esse tempo é até a vinda de Jesus. Aquele que começou a obra aperfeiçoará até o tempo de Cristo, ou seja, até a sua vinda. Filipenses capítulo 1, verso 6, um texto tão conhecido. Então o processo de santificação ele não para, ele é progressivo e a todos os dias. E esses frutos, que são frutos para a santificação, são obras que nós vamos praticar diariamente, que é digna de pessoas que verdadeiramente se arrependeram e entregaram a vida para Cristo. Pessoa que vivia na mentira, obviamente não vai mentir mais. Pessoa que tinha dificuldade para perdoar, que não perdoava o irmão, obviamente, com a vez que está em Cristo Jesus, vai perdoar os irmãos. Pessoas que não vai perseguir, que não vai matar, que não vai caluniar, que não vai roubar. Isso são os mandamentos do Senhor, e não fazendo isso, nós estamos caminhando no processo de santificação. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Eu creio que Deus vai trazer iluminação para você, para mim, como está trazendo para mim neste momento. Vamos orar para encerrarmos mais este vídeo para a glória de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, eis aqui a tua palavra. Graças te damos pela direcionamento, graças te damos pela tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Abre a nossa mente, Senhor, abre o nosso entendimento, que o Senhor venha nos direcionar para que nós possamos crescer, Senhor. Aqueles que não têm crescido até este momento, que está ouvindo esta palavra e recebe e entende que a sua vida cabe, Senhor, dentro deste contexto, está na igreja, mas não tem buscado ao Senhor como deveria buscar, e não tem crescido espiritualmente também, porque se encontra preso em algum tipo de pecado, ainda que aos seus olhos sejam pequenas, mas precisam ser tratado. Essas doenças, é como uma doença que ao princípio surge no corpo humano, mas quando não é tratada, essa doença vai tomando todo o corpo. Assim é a vida espiritual, assim é o pecado na nossa vida, para destruir a nossa vida espiritual. Pai, abre a mente da tua filha e do teu filho, nos ajuda a progredir, nos ajuda a crescer, a entender a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém?